vou trazer para vocês como que surgiu a depressão, para a gente poder entender um pouco, né, de como veio esse contexto, de onde chegou, quando começou, né, para a gente poder ter uma noção de como chegou até os dias de hoje, tá? Então, a depressão, etimologicamente falando, a etimologia da palavra, tem palavras difíceis. Explicando um pouquinho a etimologia da palavra depressão, ela é uma palavra latina, que ela significa abatido ou aterrado, tá? E a pessoa com sintomas depressivos, ela fica assustada diante de tudo. É como uma grande represa de negatividade, onde o pensar, o agir e o sentir não têm a devida importância. A depressão, ela é uma realidade tanto assim que ela é chamada hoje como o mal do século. E ela atingiu já 19% da população mundial. Mundial, gente. Conforme os dados da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, a cada 5 pessoas, uma tem depressão. Olha que coisa séria, né? E no Brasil, em média, 12% de pessoas elas possuem traços depressivos. Primeiro a sistematizar as ocorrências melancólicas e iniciar o caminho sobre a história da depressão no mundo ocidental foi Hipócrates, né, que é o famoso pai da medicina, lá no século IV a.C. E a Idade Média entendia a melancolia como um enfraquecimento da vontade, né? Assim, ou seja, a pessoa não tinha vontade de fazer nada. O Ocidente Médio constituiu uma nova etimologia para o termo melancolia, onde uma carga negativa foi incluída nesse termo. E o seu significado ele foi direcionado para o que é mal ou doente. Então, naquela época, o homem medieval ele não tinha muito o que fazer com o sentimento melancólico. As únicas coisas que eles podiam fazer eram orações e pedido a Deus para se libertar desse mal, né? Olá, Albertina, boa noite. Olá, mãezinha, boa noite. Gente, eu preciso dizer, eu sou muito grata a Deus. Meus pais assistem minhas lives, que lindos. Não tenho como falar com eles. Boa noite, quem tá chegando agora. Boa noite, meus amores, né? Então, continuando. E aí, gente, o nascimento da psiquiatria, ela proporcionou um estudo mais aprofundado acerca dos sintomas da melancolia. E ela foi apontada como um delírio parcial, né? Com tendências voltadas para a tristeza. E a melancolia, então, ela é tratada como um estado de tristeza naquela época, uma alienação mental, de acordo com a psiquiatria do século XIX. E a partir daí é que os médicos passaram a olhar para a melancolia como uma doença que precisava ser mapeada e tratada. Então, entre as constatações, Freud fez um distanciamento entre a melancolia e a depressão, onde ele deixa bem claro que a melancolia ela está ligada com a ausência do desejo sexual, enquanto que a depressão ela está próxima de uma neurose, constituída pela angústia. Nesse caso, o sujeito melancólico ele está perdido em seu objetivo, uma perda narcísica, com a ausência do eu, tá? Já a depressão, ela brota de um evento traumático irreal, onde a partir dele ocorre o desinteresse pela realidade. O desinteresse ele acontece pelo fato da pessoa ficar presa naquele trauma, né? Colocando de forma inconsciente ou até consciente mesmo, às vezes, toda a sua energia psíquica naquele fato com o objetivo de solucionar o trauma, tá? E assim, gente, o que é exatamente então a depressão, Cássia? A depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma forte alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda e um forte sentimento de desesperança. Então, a depressão ela é uma condição difícil de explicar e ela fica cravada com força na alma humana. Uma pessoa ela pode ter tudo, gente, tudo, que é o que mais a gente vê hoje, mesmo assim, sentir um profundo vazio no seu interior. Sentir o vazio é pensar que a existência não tem sentido, mesmo quando tudo ao redor mostra exatamente ao contrário. A pessoa ela não consegue encontrar sentido para a vida, sabe? Ela está ali só existindo. E a depressão ela é um vazio que fere o emocional. E se essa ferida não for curada o quanto antes,
poderá complicar a existência da pessoa que está com sintomas e levar até casos mais sérios, como o suicídio. Tá? Então, existem pessoas que tendem a preencher esse vazio emocional com amor, com comida, com álcool, enchendo a sua agenda social, dedicando mais tempo às coisas que gostam ou descontando na academia. Mas dentro de si, elas se sentem como derrotadas. Não querem pensar e vão ficando sem forças para viver, sabe? A pessoa vai só definhando aos poucos. Se essas pessoas tiverem que escolher um adjetivo para definir o vazio, seria com certeza insuportável. O vazio é insuportável porque ele é difícil de compreender. Até porque tudo nos faz lembrar que sentimos uma necessidade de alguma coisa que não conseguimos determinar o que é. Gente, não tem coisa pior do que você não conseguir definir aquele sentimento, definir aquela sensação. É muito ruim. E manifestar essa carência é tão difícil para quem a sente, tanto para quem fica ciente da existência dela. As pessoas próximas sofrem junto também. Ninguém gosta de ver quem ama sofrendo, triste, sem sentido para a vida, né, gente? É um sentimento complicado mesmo da gente entender, uma sensação complicada mesmo, sabe, de explicar. E assim, gente, é necessário buscar respostas, tanto na ciência, como na psicologia, como nas terapias holísticas, enfim, é necessário buscar ajuda, tá? Então, a depressão, ela não é uma caminhada fácil, e as suas sensações, elas não são poucas. A pessoa depressiva, ela sente insônia, ela sente irritabilidade, ela sente falta de sentido da vida, ela tem o desejo de morrer, sente a falta de motivação, sente muita angústia, tem um sentimento de desesperança, dentre muitos e muitos outros sintomas. E o mundo de hoje, gente, a depressão, ela tá em quarto lugar como doença, ficando logo atrás das doenças cardíacas.